Olá, eu sou o professor Reginaldo Borges e eu vou fazer este vídeo direcionado aos alunos da primeira série do ensino médio. Irei abordar assunto do 9º ano, mas é direcionado aos alunos da primeira série, ok? Ok, então vamos lá. Quando a gente chega na primeira série do ensino médio, a gente precisa conhecer alguns assuntos, são os pré-requisitos. Entre eles, equações. Então, a gente precisa saber de equações do primeiro grau, equações do segundo grau, equações biquadradas, equações irracionais. Em que série a gente estuda tudo isso? 9º ano. Então, o livro da primeira série do ensino médio, ele entende que o aluno já sabe desses assuntos. Mas não é bem assim que acontece na prática, né? Lembrando que a equação do segundo grau, por exemplo, ela aparece com outro nome também, equação polinomial do segundo grau. E assim, mas é o mesmo assunto aí, equação do segundo grau, é a mesma coisa. A famosa fórmula de Bhaskara, né? Equação do segundo grau. E mais, você precisa saber resolver a equação do segundo grau para resolver a equação biquadrada, pelo menos o método que é ensinado no ensino fundamental. E também precisa saber a equação do segundo grau para resolver equações irracionais do modo que é apresentado no ensino fundamental. Então, um assunto aí é relacionado com o outro. Mas a conversa começa com equações do primeiro grau. Tudo isso aqui no 9º ano e tudo isso aqui aparece frequentemente nas questões de matemática do ensino médio e ensino superior. Então, tem que estudar essas equações, ok? Então, eu vou fazer aqui, vou resolver equações irracionais. Equações irracionais. Vou resolver duas. Vamos para a primeira. Primeira equação vai ser x mais 5 igual a x menos 1. Olha, o que a gente está querendo aqui é saber o valor de x para que esta igualdade ela seja verdadeira. Nesse caso, a gente tem que observar algumas condições. Por exemplo, aqui dentro da raiz quadrada tem que ficar maior ou igual a zero. Isso aqui, porque não tem raiz real negativa, né? Não pode ficar negativo aqui, raiz quadrada de número negativo. Não pode. Então já é uma condição que eu tenho que colocar. Isso aqui tem que ficar... Isso daqui que está dentro da raiz quadrada tem que ficar maior ou igual a zero. É uma condição. Então, a gente pode colocar que tem que ficar maior ou igual a menos 5. Certo? Porque se você pegar um valor diferente de menos 5, diferente não, menor que menos 5, o que é que vai acontecer? Vai ficar negativo aqui, ó. E não pode ficar negativo. Não pode ficar negativo, porque a gente já disse, não vai ter raiz real quadrada de número negativo, ok? Se eu pegar deixa eu pegar um número aqui que diz respeito a essa condição, vai dizer respeito a essa condição.
Vou pegar o menos 6. O menos 6 é menor do que menos 5, né? Você tem a reta numérica, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Então, menos 6 é menor do que menos 5. Quanto mais para a esquerda, menor o número é. Então, vou pegar o menos 6. Deixa eu ver o que acontece se eu colocar o menos 6 no lugar do x. Vamos lá. No lugar do x, o menos 6. Menos 6 mais 5 vai dar o quê? Menos 1. Ó, tá vendo que dá errado? Não pode ficar negativo. Então, por isso que foi dada essa condição. Mas a gente vai perceber aqui que tem outra condição também. Esse valor aqui, né, quando eu colocar um valor no lugar do x, ele vai ficar positivo. Ou vai ficar nulo. Então, isso já é uma certeza, porque é raiz quadrada. Então, isso significa que essa partezinha aqui, ó, ela não pode ficar negativa, né? Não pode ficar negativo, não pode ter o resultado negativo. Então, o valor que eu vou colocar no lugar do x aqui, não pode, quando eu fizer a conta, né, o valor que eu colocar no lugar do x, menos 1, não pode ficar negativo. Por quê? Porque aqui não vai ficar negativo e não vai ter que ser igual um membro ao outro. Então, isso significa que x menos 1 vai ter que ser maior do que 0. Né? Tem que ser maior do que 0. Maior ou igual, né? Maior ou igual. Pode dar 0 aqui, né? Porque se a gente der um resultado aqui 0, aí a raiz quadrada de 0 é 0, aí aqui vai dar 0 também, porque tem que um lado ficar igual ao outro. Então não tem problema de dar o resultado 0 quando eu substituir o x. Mas aqui, passando o menos 1 para o outro lado, fica 1. Então, x vai ter que ser maior ou igual a 1. Se eu olhar para essas duas condições, a primeira está dizendo que o x tem que ser maior do que menos 5. Maior ou igual. Então, para cá, ó, qualquer valor maior ou igual a menos 5. Já essa outra está dando uma condição do 1. Tem que ser o quê? Maior ou igual a 1. Então, tem que atender essas duas condições. Para atender essas duas condições, então, o x tem que ser maior ou igual a 1. Porque se o x for igual ou maior que 1, né, por exemplo, o x for 2, se der o resultado 2, eu faço a conta da 2, aí o 2 fica por aqui, ó. Então, ele está atendendo esse critério e vai atendendo esse também. Ok? Se o x for 1, aí vai estar atendendo esse critério e vai estar atendendo esse também. Agora, se o x for 0, por exemplo, ele vai estar por aqui, ó, só vai estar atendendo o primeiro critério. Aqui vai estar fora do critério. Então, o x vai ter que ser maior ou igual a 1. Tem que ser maior ou igual a 1. Qualquer número maior ou igual a 1 que atenda essa necessidade de manter a igualdade quando eu substituir. Seja a sentença verdadeira. É um monte de coisa, né? Aí agora dá para fazer, dá para resolver. Vamos lá. Eu vou elevar ambos os membros ao quadrado, esse e esse outro. O que é elevar ambos os membros ao quadrado? É isso daqui, ó. É o que eu vou fazer agora. Eu vou elevar ao quadrado, ó. Ao quadrado e ao quadrado. Isso que eu acabei de fazer e gera a necessidade de movimentar outros conhecimentos. Nesse caso aqui, radiciação. Nesse caso aqui, produtos notáveis. Olha, entrou esses assuntos agora para poder resolver a equação irracional. Então, radiciação e produtos notáveis. Mas vamos fazer, né?
Vamos lá, vamos fazer lembrando desses assuntos. Vou pegar mais uma página para continuar essa continha. Para cá, tem espaço, né? Então, quando eu elevo uma raiz quadrada ao quadrado, é tipo corta e corta. Eu não poderia estar falando de forma tão simplista assim, mas está valendo. Então, corta e corta. Então, vai ficar x mais 5. Eu só posso fazer isso ao quadrado de um lado, porque eu fiz no outro também. Então, mexi de um lado, mexi do outro da mesma forma. Aí aqui é o produto notável, que é o seguinte. Produto notável é uma coisa como essa que você tem aqui elevado ao quadrado, sempre vai ser elevado ao quadrado. Aí você tem um termo e você tem o outro termo. E é uma subtração. Então isso é um produto notável, certo? E o nome dele é quadrado da diferença de dois termos. Só outro exemplo aqui, deixa eu fazer. 3 menos 5x, tudo isso elevado ao quadrado. É um produto notável também. E é o mesmo produto notável, porque você tem o primeiro membro, tem o segundo membro, elevado ao quadrado, e é uma diferença. Então, a forma que eu desenvolveria esse aqui, a setinha, é a que eu vou desenvolver esse daqui, que é produto notável, segue um padrão. Então, vamos lá. Qual é esse padrão? Quadrado do primeiro termo, esse a gente chama de primeiro termo, vai ser menos. Olha... Então, menos duas vezes, é da fórmula, duas vezes o primeiro, já está aqui o primeiro, vezes o segundo, que é 1, mais, é da fórmula esse mais, o quadrado do segundo termo. Então, veja o que apareceu, né? Se apareceu o primeiro termo aqui, ó, elevou ao quadrado, apareceu aqui duas vezes o primeiro vezes o segundo, e apareceu o segundo termo elevado ao quadrado. É sempre assim. Isso é um produto notável, por isso que recebe um produto notável, que é uma coisa mecânica. Claro que tem um entendimento disso aí, porque funciona. Então, vamos continuar as continhas aqui. X mais 5 é igual a x ao quadrado. Aqui vai ser menos 2x, né? Porque 2 vezes x vezes 1 dá 2x, mais 1. Olha, eu vou ter que igualar a zero. Agora, muita calma nessa hora. Esse x eu vou jogar no segundo membro, então vai ficar menos 5x. 5x não, menos x. Esse 5 eu vou jogar para o outro lado, vai ficar menos 5. Ok? Quando troca de lado, nessas condições, troca de sinal. Então, vamos lá. Aí não ficou ninguém aqui, ficou zero, né? Na verdade, ficou zero. Tirou, todo mundo é zero, que significa nada aí. X ao quadrado, menos 2x, mais 1. Agora eu vou trazer a galera lá do primeiro membro. Trocado o sinal, né? Ficou menos x. Trocado o sinal, fica menos 5. Zero vai ser igual a x ao quadrado. Olha... menos 2x, menos 2x, menos x, vai ficar o quê? Vai ficar menos 3x, né? E agora, mais 1, menos 5 vai ficar menos 4. Então, olha o que ficou. Eu vou fazer o seguinte... eu vou deixar essa galera toda aqui na frente. 2x menos 3 é x ao quadrado menos 3x menos 4 é igual a zero. O professor trocou de lado e não mudou o sinal. Ele disse que quando trocasse de lado, eu tinha que trocar sinal. Mas nesse caso agora, nesse caso aqui que eu fiz, ó, eu troquei todo mundo de uma vez só. Quem estava no primeiro, que era o zero, foi para o segundo. E todo mundo que estava no primeiro, que estava no segundo, foi para o primeiro.
Então, eu troquei de uma vez só. Aí não precisa trocar o sinal, não. Então, nós temos aqui uma equação do segundo grau para resolver. E vamos resolver. Deixa eu pegar aqui. Vai que tá ficando uma conta enorme, né? Tá funcionando. Não é o... Não tá funcionando? Ah, que pena. Eu lembro, vou passar para o outro. X ao quadrado menos 3x menos 4. X ao quadrado menos 3x menos 4 igual a zero. Pronto. Então, vamos para resolver a equação do segundo grau. O valor de A é 1, é o que está na frente do x ao quadrado. O valor de B é menos 3, é o que está na frente de x. E o valor de C é menos 4, é o número que não tem letra acompanhando. Certo? Quando não aparece número é porque é 1. Vamos para o delta. A fórmula do delta é B ao quadrado menos 4AC. Então, delta vai ser B ao quadrado. Então, nós temos menos 3 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, menos 3 ao quadrado é 9, né? Menos 3 vezes menos 3 dá 9. Aqui vai ficar positivo. Por quê? Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. 4 vezes 1 vezes 4 dá 16. E aí vai dar 25. Né? 9 mais 16, 25. Então, o delta é 25. Por que eu fiz o delta? Porque na fórmula de Bhaskara, que é menos B mais ou menos raiz do delta, eu preciso do valor do delta. Dividido por 2A. Então, vamos fazer aqui. X vai ser igual menos B, mas quem é o valor de B? É menos 3. Então, vai fazer relação de sinal. Ó, no lugar de B, eu vou colocar o valor de B. É menos 3. Só que tem esse sinal de menos aqui. Então, vai fazer relação. Mais com menos. Menos com menos. Menos com menos. Vai ficar mais. Então, eu coloco mais 3. Mais ou menos raiz de 25. Dividido por 2 vezes A é 1. Aí aqui eu vou ter x', ou xa, ou x1. E eu vou utilizar primeiro o valor positivo. Então, tem 3 mais raiz quadrada de 25 é 5, dividido por 2. Então, 3 mais 5, 8. 8 dividido por 2 vai dar 4. Ó, 4 é maior do que 1, né? Então, está dentro da condição. Aquela condição do início. A gente não teve que ter uma condição, né? Essa condição aqui, ó. Maior tem que ser x, tem que ser maior do que 1. 4 está valendo, né? Vamos ver agora o outro. X, duas linhas. Vamos utilizar o valor negativo. O valor negativo, então, menos 5, né? Raiz de 25 é 5. Aí, usando o negativo, então, nós temos aqui menos 2, né? 3 menos 5 dá menos 2. Menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. É porque aqui a gente faz a relação, ó. Menos com mais fica menos. A gente faz a relação de sinais na divisão e na multiplicação. Então, aqui fração é divisão. Então, deu menos, esse menos 1, ele está fora da condição, né? Porque ele é menor do que 1. Então, ele está fora do número que a gente estava procurando. Então, no caso, eu já poderia colocar a solução como sendo 4. Ok? Como sendo 4. Mas eu vou verificar se é isso mesmo. E como é que eu vou verificar? Eu vou verificar substituindo, né, na equação. A equação é essa aqui, ó. A equação é lá do início que a gente pegou, que a gente está resolvendo essa. Né? Essa aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Para x igual a 4, que eu encontrei. Vamos substituir? Então, vamos lá. Vamos ver o que acontece. Olha, no lugar do x eu estou colocando 4. Né? No lugar do x eu estou colocando 4.
Aqui dá 9 e aqui dá... Opa, coloquei 1 aqui. 3, mas é 1. Né? É 1 esse 1 aqui, ó. Então, 3. 4 menos 1, 3. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. 3 igual a 3. Opa, confirmado. Agora vamos fazer para x igual a menos 1, né? Que eu encontrei o menos 1. Então, no lugar do x, eu vou colocar menos 1. No lugar do x, eu vou colocar menos 1. Coloquei, né? Ó, no lugar do x, coloquei menos 1. No lugar do x, coloquei menos 1. Então, aí está de acordo. Agora, vamos desenvolver. Menos 1 mais 5 vai dar o quê? Dá 4. Menos 1 menos 1, menos 2. Raiz quadrada de 4 é 2. E 2 não é igual a menos 2. Então, aqui falhou, né? Falhou. E aí, a gente pode garantir que a solução é somente o 4. Deu certinho, ó. A gente encontrou o valor x, que torna a sentença aqui verdadeira. E só tem esse 4 mesmo. Você pode colocar qualquer outro número no lugar do x, não vai tornar a sentença verdadeira como ficou aqui, ó, certo? Não vai tornar de jeito nenhum. É o único valor que a gente pode considerar como solução, é o 4. Então tá feita aí a questão. Olha, 21 minutos. Deixa eu ficar só nessa mesmo. E é isso aí. Tchau, tchau.